Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo. Em 2009, um vereador neste plenário propôs a regulamentação dos helipontos e estabeleceu regras para os pousos e as decolagens. Além do tráfego aéreo, ele se preocupava com o trânsito aqui de baixo. Questões de mobilidade, o rodízio de carros, os baixos investimentos da época para o avanço das bicicletas como opção de transporte. Era a experiência de quem já tinha sido presidente da CET, a companhia que administra o setor na capital, aterrissando aqui na Câmara. Na bagagem, muitos projetos de lei inovadores. Estamos falando de Chico Macena, vereador de 2005 a 2012, que também foi subprefeito da Vila Prudente e secretário das subprefeituras e governo na gestão do prefeito Fernando Haddad. Hoje ele é secretário executivo do Ministério do Trabalho. Que grande honra receber o senhor. Muito obrigada por voltar a esse plenário onde o senhor fez tanto. Eu que agradeço o convite da TV Câmara, dessa casa. Eu costumo dizer que quem não deixa a causa também não deixa a casa. Então, para mim, é um prazer estar aqui novamente. E ele chegou, gente, eu perguntei como é que eu deveria chamá-lo, de secretário, de vereador. Hoje, aliás, né, ele está como ministro em exercício. E ele disse simplesmente Chico. Adorei. Sempre Chico. Sempre Chico, né? Acho que essa é a vivência que a gente traz, a vivência das relações humanas, das relações com a cidade, né? Da pessoa que cresceu e viveu e ama essa cidade. Então é o Chico que andava na rua, é o Chico que usa os serviços públicos, né? É o Chico que participou da gestão pública e é o Chico que teve a honra, né, de participar aqui como vereador da Câmara Municipal, procurando buscar soluções para essa cidade tão tensa. Tão complexa. Tensa e intensa, como eu costumo dizer, em todos os sentidos, para o bem e para o mal, né? Um Chico que chegou entendendo muito de transporte, um assunto que domina os debates sempre aqui até hoje. Mas naquela época, quando o senhor chegou, rodízio, por exemplo, era um debate muito comum aqui, né? Se falava em prolongar o rodízio, o senhor entrava nessas discussões com tudo. Porque, na verdade, eu já vinha com a experiência da CET e com muitos estudos. O que acontece na cidade de São Paulo, o que aconteceu na cidade de São Paulo, é algo muito comum nas grandes metrópoles. Então nós já tínhamos experiência em Nova York, né, nós já tínhamos experiência do rodízio no México, e nessa época chegou até um debate da gente ampliar o número de placas de rodízio. Sim, sim. Né? Eu defendi o rodízio e fui contra a ampliação do número de placas. Né? Porque eu dizia naquela época, olha, nós vamos caminhar para uma mexicanização da frota. E o que tinha acontecido no México naquela época? Quando você aumenta muito a restrição, a tendência de buscar uma alternativa para você sair daquela restrição também é muito grande. Então comprou-se no México, né, o segundo, o terceiro, o quarto carro para fugir do rodízio, e geralmente um carro mais velho. Um carro que quebrava, um carro que poluía mais e um carro que impactava muito mais no trânsito. Né? Então eu dizia, olha, vamos pegar as experiências da onde deu certo e também buscar aprender, né, com as experiências que não deram tão certo assim. E buscar a solução de São Paulo, porque São Paulo é única. Né? São Paulo é muito particular. Né? Não dá também para você transferir nenhuma experiência de qualquer país do mundo, simplesmente, olha, pega a receita e coloca aqui em São Paulo. Né? Nós temos uma dinâmica de fluxo, nós temos uma dinâmica de vida, nós temos uma dinâmica cultural muito particular, né, da cidade de São Paulo. Por mais que tenha gente do mundo todo mundo acaba absorvendo esse jeito de pulsar de São Paulo. E o senhor era ouvido? Porque o senhor era um super especialista aqui falando desse assunto, mas o senhor fazia aí uma oposição ao prefeito José Serra. Tinha sido secretário da Marta. Não, eu acho que o debate na Câmara Municipal, o debate com o prefeito José Serra era um debate muito produtivo. Né? Por quê? Porque eu debatia ideias, né? Eu debatia propostas. Né? Aliás, queria citar o projeto de lei, né, do catavento, né, da experiência do catavento, é um substitutivo que eu apresentei para o governo. Era um projeto do governo,
Né? Do museu, o senhor fala? Do museu. Do Museu Catavento? Museu Catavento. Era um projeto que eu apresentei, que o prefeito José Serra apresentou, eu achava que precisava ser aperfeiçoado, apresentei um substitutivo, levei ao prefeito, ele concordou, Olha. votamos na Câmara Municipal, né, e o projeto foi sancionado, a lei foi sancionada. Né, uma iniciativa do governo, que eu achei que poderia ser melhorada. Então, minha participação sempre foi procurar debater os temas da cidade. Era oposição naquilo que eu discordava, né, e apoiava também o governo naquilo que eu acho que estava correto e o que era melhor para a cidade de São Paulo. E sempre foi uma relação, eu disse, muito, muito leal, né, com todos, acho que com todos os prefeitos que eu convivi, era uma relação muito leal. Inclusive, de vez em quando, ó, ligar, não concordo com isso, concordo com aquilo. Meu projeto de lei que previa concursos regionalizados para médicos na área da saúde. Agora. Concursos públicos regionalizados, né? Que era a ideia de você, olha, era a ideia da residência para a área da saúde. Né? Nós temos uma situação que todos conhecem, de uma dificuldade muito grande de médicos na periferia, na maioria das vezes quando passam no concurso, quer na região mais central, para poder ter mais de um emprego às vezes, ou pela comodidade, ou até por uma situação hipotética às vezes de violência na periferia, esses médicos sempre escolhem as regiões mais centrais. Sim. Então qual era a ideia? Olha, não, nós vamos fazer concursos regionais, o médico vai para a periferia, ele pode depois pedir transferência? Pode, mas ele vai passar um período de residência na periferia. Esse projeto de lei, por exemplo, o prefeito José Serra me ligou. Vetou, né? Depois vetou. Não, vetou, não, mas eu quero contar essa história, Conta. porque eu acho que é importante. O prefeito José Serra me ligou. Né? À época, o prefeito ele falou, vereador, eu concordo com o teu projeto, vem aqui discutir comigo. Eu fui discutir, expliquei. Ele falou, olha, é um bom projeto, mas eu tenho um problema. Né, que eu tenho um parecer da minha procuradoria, eu tenho um parecer da Secretaria Municipal de Saúde, que está dizendo que eu não posso sancionar o projeto de lei, porque o concurso tem que ser universal. E era uma briga que a gente tinha, inclusive, com a representação dos médicos, com o sindicato dos médicos, né, para mudar essa lei, para mudar essa concepção. Mas era um debate muito franco. E aí, quando ele vetou, qual foi a reação do senhor? Já estava mais ou menos esperando, por causa dessa ligação? Não, estava esperando, ele já tinha avisado. Né, eu fui para o debate público, né, não expus, aliás, é a primeira vez que eu estou contando essa história, eu não expus o prefeito à época, falando, ó, ele concorda, mas vetou, né, em respeito, inclusive, a esta relação, mas eu fui fazer o debate público sobre o mérito daquilo que os médicos estavam defendendo, né, que eu acho que era uma defesa de uma corporação que não trazia benefícios para toda a sociedade, para o morador da cidade que estava sem médico. Fiz o debate público, fui para a imprensa, né, não contra o prefeito, mas contra esse posicionamento da categoria. Mas foi bacana esse respeito do senhor. Ele também tirou, né, acabou retirando, na época que o senhor estava aqui, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das principais bandeiras do PT, que era o orçamento participativo, né? E teve uma reação de vocês aqui. Teve, lógico. Né? Porque o orçamento participativo para nós não é uma palavra, não é uma bandeira do partido, é uma concepção. Né? É um método de você definir prioridades junto com a população, você discutir, né, aonde alocar os investimentos. Toda a cidade, São Paulo, quando eu falo, estou no governo federal, me relaciono com outros prefeitos, quando eu falo do orçamento de São Paulo, todos os prefeitos, nossa, essa magnitude, né? Que maravilha, mas mesmo o orçamento de São Paulo, ele é pequeno para as necessidades que nós temos. Então, eu sempre achei, a concepção é, olha, vamos discutir com a população os investimentos. Né? O custeio não, o custeio está pré-determinado, mas o investimento, aonde investir aquilo que sobra a partir dos custeios, aonde é prioridade, eu acho que a população ela tem um olhar sobre as suas necessidades, né? E é pedagógico. Né? É pedagógico a população participar. Ela saber, olha, aqui vai ser investido, lá não tem recursos ainda, foi priorizado
né, a tua rua, não a minha, né, por determinados critérios que foram pré-estabelecidos. Então, é um jogo transparente, simples e pedagógico, que obriga, inclusive, a população a acompanhar mais a prefeitura, né, acompanhar, Fiscalizar mais. fiscalizar mais, para saber se está sendo executada da forma como ela acha que deveria, né? Bom, a gente falou de 2 projetos aí que acabaram não indo para frente, né, mas teve um que foi para frente com bastante polêmica, um dos principais projetos que o senhor apresentou aqui, que diz, né, respeito à CET, que a CET passasse a cobrar pelos serviços de engenharia de tráfego na capital, como shows, jogos de futebol, festas, né, se não me engano ele chegou a parar até no Supremo, Isso. virou lei e Foi. né, e foi subindo. E aí o senhor recebeu uma enxurrada de críticas, assim, críticas no jornal, inclusive, né? Porque o senhor falava que quem pagava antes era o consumidor. O senhor queria que, né, que quem recebesse ali o serviço pagasse. E aí teve um promotor que chegou a dizer na Folha de São Paulo a chamar a taxação de ridícula. Isso tudo em 2006. Conta para nós um pouquinho desses bastidores. Não, São Paulo, como eu disse, é muito intensa. A quantidade de eventos que tem em São Paulo é muito grande, né? São Paulo gera uma renda, é verdade, de turismo, de eventos, como nenhuma outra cidade do país e poucas cidades do mundo. Agora, o que pouca gente sabia e sabe é que esses eventos têm um custo para a prefeitura, né? Por exemplo, um show, tivemos agora né, em Interlagos um show, um evento Um agora, um festival. festival em Interlagos. Você mobiliza cavalete, você mobiliza viatura, Gente, você tem pessoal. operador de tráfego, né? Você tem toda uma estrutura para viabilizar aquele evento, né? E quem pagava isso? É o consumidor. É impressionante. São Paulo sempre é um número muito grande. A quantidade de cavalete, A né, de gente não consegue cones, nem imaginar né, isso. para poder fazer desvio de tráfego para o evento é muito grande, né? O tempo de operação, você desviar a rota e tudo mais, é muito grande, né? E qual era a proposta do projeto de lei? Aquilo que gera lucro, né? Aquilo que é cobrado, aquilo que é privado, nada mais justo que aquela empresa, aquele que está promovendo o evento, reponha para a prefeitura pelo menos parte dos custos que ela tem. Porque, na verdade, ela está viabilizando um negócio. É verdade. Né? E esses promotores de evento que reclamavam não queriam pagar, Não era queriam isso? pagar, não queriam pagar. Teve um shopping final de ano. Shopping, Shopping gente. final de Shopping ano, super aquelas operações pobrezinho. do Natal, né, que você fecha um quarteirão para viabilizar que as pessoas cheguem lá e realizar suas compras. O consumidor paga, aquele que vai no shopping, aquele que não Sim. vai no shopping, ele pagava. Né? A ideia é, olha, uma parte desse custo você vai repor para o cidadão, para a prefeitura. Por quê? Porque eu estou viabilizando o teu negócio. Eu estou proporcionando que você tenha mais lucro, inclusive com ele. Aquilo que foi até muito engraçado que, de forma muito pejorativa e para fazer a disputa política, né, começaram a falar que era a taxa quermesse, né, que eu estava querendo cobrar da igreja, que eu estava querendo cobrar de quem fazia a festinha na rua, né, para fazer essa disputa política, mas quem não tivesse algo que não gerava lucro, né, algo que era comunitário, ou uma atividade, um evento público, não precisava Não ia pagar. pagar, Né? gente. É só quem obtinha lucro com isso. Né? E São Paulo foi muito, assim, muito explorado desse ponto de vista. Eu acho, muita gente também não sabe, nós chegamos a fazer operações gigantescas em outras cidades, em outros estados. Muita gente não sabe, Rock in Rio, um período, era CT, São Paulo, Olha, eu mesma não que sabia. fazia. Os eventos de Campos do Jordão era CT São Paulo. Né? E, de um lado, a gente tinha uma empresa com dificuldades financeiras, né, para poder rodar toda a engrenagem para a cidade Daqui, andar, né? E a gente acabava disponibilizando recursos materiais, humanos e orçamentários para atividades que não eram atividade fim, que não gerava nenhum retorno. Nós continuamos ajudando essas cidades? Continuamos. Mas elas remuneraram a cidade
de São Paulo pelo serviço que ela estava prestando. E nunca era um valor de mercado. Queria dizer isso, nunca. Se fosse calcular o valor de mercado, seria muito mais. Mas era o retorno mínimo, né, que a cidade precisava e o cidadão precisava. Tá certo. Vou chamar um intervalinho e no próximo bloco vamos falar então desse outro grande projeto do senhor, que foi o dos helipontos. Okay. Já já a gente volta com Vossa Excelência Memória. Não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, a gente continua essa entrevista super agradável com o ex-vereador Chico Macena, que hoje é secretário, né? Está lá em Brasília, mas continua sendo chamado de Chico, assim que ele gosta, né? Vereador de 2005 a 2012. Vamos adiantando então um pouquinho nossa história, o mandato aqui do senhor. Teve CPI quando caiu o avião, CPI importante, 2007. E depois queria que o senhor contasse para a gente a questão dos helipontos. Foi um pouquinho mais para frente, já no segundo mandato do senhor. Como é que o senhor teve essa ideia? Por que o senhor prestou atenção nesse assunto, já que foi inédito isso aqui, né? Na verdade, teve a CPI. Ela não está relacionada à ideia dos heliportos, helipontos, né? Mas foi um momento tenso, triste da cidade, né? Quando caiu o avião da TAM. E nós começamos a discutir Campo de Marte, aeroporto de Guarulhos, segurança, Congonhas, as questões de segurança, a quantidade de voos, né, os slots, voos por minutos, que a forma tensa como os operadores de voo trabalhavam, que eram no limite, né, e a gente, colocava, nós precisamos, apesar do aeroporto não ser da gestão da cidade de São Paulo, está dentro da cidade de São Paulo e nós estabelecemos, através dessa CPI, normativas, regras, debates com o governo federal à época para regulamentar melhor a questão dos aeroportos, que serviu não só para a cidade de São Paulo e outros aeroportos. Agora, Santos Dumont está com o mesmo debate que a gente teve no período lá atrás de Congonhas. Mas eu já tinha uma preocupação, por conta da CT, né, com o tráfego aéreo na cidade de São Paulo. É aquilo que eu falei, né? São Paulo é muito dinâmica, é muito intensa, e o tráfego aéreo em São Paulo é muito intenso, né? E tinham rotas pré-estabelecidas, mas eram rotas informais, né, do tráfego aéreo, e gerando problemas de segurança também muito grande. E você tinha uma situação de criação de heliporto e helipontos sem uma regulamentação municipal, gerando impactos de vizinhança, né, muito grande. Imagine um heliporto, não é? Do lado da tua casa, do lado do apartamento, não é? Vidraças tremendo, sem restrição de horário, né? Então nós estabelecemos junto com... E eu quero dizer, né, qual é o legal de tudo isso, né? Que quando a gente apresenta um projeto de lei aqui nesta casa, ele é debatido. Né, você tem audiências públicas, você monta comissões, eu montava comissões com técnicos, eu fui presidente da Comissão de Política Urbana, sim. A gente montava comissões com especialistas, né, para poder buscar uma solução, né, e a gente conseguiu regulamentar. Nós conseguimos regulamentar os heliportos, os helipontos, estabelecendo critérios bem objetivos, parâmetros de distância entre outros equipamentos, áreas hospitalares com permissão de usar para a área hospitalar, né, mas não para a aviação comercial. Discutimos muito essa época o aeroporto do Campo de Marte, porque ali tem um equipamento que poderia receber uma quantidade, pode receber uma quantidade ainda muito grande de helicópteros e outras aeronaves, né, para descongestionar esse tráfego aéreo na cidade. Então, na verdade, a experiência de rotas, né, e a experiência de critérios, eu vou usar esse termo para o pessoal entender.
a experiência de rotas e a experiência de critérios de polos geradores de tráfego, que foi um outro debate, uma outra lei que a gente discutiu muito nessa casa, quem gera tráfego, né, quem é polo que atrai tráfego, quem é polo que gera tráfego, tem que ter responsabilidade, né, ao gerar esse tráfego. Foi a mesma coisa dos heliportos, dos helipontos. Então, só para a gente explicar para as pessoas, vocês estabeleceram ali um regramento de distância, aqui pode ter de uma distância de escola, de hospital e um horário de funcionamento. Horário de funcionamento e tem rotas com no limites, ar. né? Tem limites e tem rotas no ar, para cones de aproximação, para Muito legal esse a trabalho. aeronave poder, todas fazerem o mesmo percurso do cone de aproximação para poder pousar a aeronave. Isso diz respeito à segurança aérea, né? Foi uma lei municipal que mudou, então, esse regramento. Mudou. Estabeleceu um regramento. Estabeleceu um regramento e virou referência para outras cidades do mundo. Né? Daqui a pouco a gente vai estar discutindo o carro voador aí, o carro aéreo, né? Daqui a pouco, espero que a gente não tenha rodízio. Adorei. E a questão das bicicletas, secretário? O senhor vivia dando entrevistas, o senhor falava que a bicicleta não era considerada um meio de transporte pela prefeitura, o senhor se indignava com isso, o senhor deu uma entrevista no Estadão falando exatamente assim, até que o senhor queria criar, assim como esse regramento todo, um sistema para as bicicletas, né? Um sistema cicloviário para o município. Como é que a gente começa a criar uma coisa assim? Olha, primeiro, tem uma coisa que você aprende, que é o chamado desejo de viagem. Né? Vale para qualquer mobilidade, qualquer tipo de viagem que você faz. Eu acho que todo mundo já viu, por exemplo, uma praça, né, que está toda ela com calçada e um caminho no meio da grama, né, pisoteado que alguém fez. Né? Se você não respeita aquele desejo, se você não consegue saber por que tem aquele desejo de viagem, por que ela corta aquele percurso, né, por que ela faz aquilo, né, não adianta, você pode pôr calçada, ferro, grade, você não vai conseguir organizar. Então você tem que compreender os desejos de viagem. Nós tínhamos um desejo de viagem por bicicleta muito grande na cidade de São Paulo. Né? E muito de região para região, mas uma demanda para acessar o centro da cidade. Eu vou dar um exemplo. Na época, o Jardim Helena, 9% de suas viagens eram através de bicicletas. Era um negócio impressionante. Então, a mãe levava a criança para a creche, naquele banquinho da frente da bicicleta, compra no supermercado na bicicleta, Zona Leste, tá? Estou falando Jardim Helena, Marginal Tietê, Rio, Ferrovia do outro lado. E fica aquele bairro no meio que confinado a tudo isso. E plano. Né? Nós estamos falando de uma várzea, né? Plano. Esse padrão era um padrão europeu de viagem de bicicleta. Só qual era o problema? Eu vou dar o problema ali para trazer para toda a cidade. Qual era o problema? Circulando essa mãe no meio dos carros, sem uma rota pré-definida, colocando em risco a vida dela, do ciclista ou dele, sem local para parar a bicicleta. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá, né, a gente chegou, olhou, eu olhei para cima e eu falei, olha, bicicleta aqui dá em árvore. Né, porque as pessoas pegavam um cadeado, amarravam a bicicleta, né, e era um monte, em torno da onde? Da estação de trem. Né, olha só. do lado da estação de trem. Então, ter um bicicletário ali era coisa fundamental, era um desejo daquela população. E o mesmo ocorria na cidade. A quantidade de gente que saía de manhã para trabalhar de bicicleta era muito grande. Né? Era muito, muito grande. E eu quero dizer, hoje virou algo cult, né? Virou algo moderno. Naquela época, nossa, era uma necessidade muito grande, né, de proporcionar segurança para as pessoas. Nós tivemos um movimento muito importante dos cicloativistas, apoiando esse projeto. E o que nós falamos? Falamos que precisamos criar um sistema. O que é um sistema? Rotas, rotas onde as bicicletas pudessem circular,
estabelecer critérios exatos, olha, bicicleta se é impulsionada por um motor, qual a velocidade máxima, patins, patinete, né, o que pode circular nessa via, paraciclos e bicicletários para as pessoas poderem guardar suas bicicletas. Hoje é comum, não tem nenhum equipamento público, não tem nenhuma estação de metrô, não tem nenhuma estação rodoviária ou terminal que não tenha lá um bicicletário, e tudo começou nesse debate, né? Mais do que isso, né? Hoje virou um grande instrumento, né, de acesso ao espaço público. É maravilhoso você ir na Paulista, né, e todo mundo está andando de bicicleta, e todo mundo. Né? Ali você está o rico, você está o pobre, tudo igual. É muito bacana que tudo com a sua magrela. Isso começou aqui. Começou aqui na Câmara Municipal. Né? Você vai lá, todo mundo com a sua magrelinha, pedalando, se sentindo iguais, né, e se apropriando do espaço. Então foi esse o conceito, né, que a gente começou a trabalhar, vários debates, várias audiências, vários vereadores envolvidos. Soninha Francini era vereadora à época, ela já também apoiava, outros vereadores dessa casa também apoiaram, né, e a gente conseguiu aprovar um projeto de lei. É aquilo que eu digo, quando você tem um debate, né, amplo, sem preconceito e sem restrições, né, você consegue produzir normas, legislações, políticas públicas efetivas. Né? E essa casa foi muito isso. A gente está chegando no finzinho, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse projeto super bacana, que também virou lei, que criou o Museu do Patrimônio Imaterial da cidade de São Paulo, né? Como se fosse um tombamento de um imóvel, só que de algo ali da nossa cultura, é isso? Mais ou menos. Qual a ideia? Do que é feita a cidade? Vamos pensar como é que foi construída a cidade de São Paulo. Toda vez que a gente fala isso, nós lembramos muito dos prédios, dos equipamentos públicos, dos museus, dos teatros, dos castelos, mas nós temos um patrimônio na cidade que são as pessoas, a cultura, né, aquilo que as pessoas trouxeram, inclusive, de outras regiões e de outros países, e ganhou uma característica própria. Né? O samba paulista nasceu da onde? Do sapateiro da Praça da Sé, que ele pegava o pano, né, e com o barulho do pano, ele fazia o samba e criou uma batida diferente do samba do Rio de Janeiro. Né? A gente falou, olha, precisamos registrar isso na cidade de São Paulo. Isso é próprio de São Paulo. O Bexiga, aquilo que acontece na vida cultural do Bexiga, né, essa vinda da cultura italiana, né, misturado com uma certa cultura nordestina, e o Bexiga e a cidade, né, você tem histórias culturais grandes aqui, né, que são próprias de São Paulo. Eu digo, e a gente começou a documentar oralmente essas histórias. São Paulo tem o patrimônio material mais rico do Brasil. Não tenho dúvida disso. Bacana. Por quê? Porque São Paulo tem a maior diversidade de povos, né, eu digo, do mundo. Eu acho que não tem nenhuma cidade, né, como São Paulo, que você tem gente de todos os cantos do mundo, de todos os cantos do estado, criando cultura, criando hábitos, criando jeitos de ser e de fazer. Né? Oswald de Andrade já tinha dito isso lá atrás, que nós precisamos olhar não para os prédios, mas para os jeitos de ser e fazer dessa cidade e do povo dessa cidade. A ideia do patrimônio material é dizer, ó, isso aqui precisa ser perpetuado, isso aqui precisa ser documentado, e isso aqui faz parte da nossa história, faz parte de uma cidade muito particular. Nossa, que lindo isso. Secretário, muito obrigada. É isso, foi prazer. Foi um prazer. Nossa, eu vou só recordar aqui, então, para a gente terminar, né? O senhor falou em relação leal com o prefeito, relação leal com os colegas, e eu quero guardar isso. Parabéns por essas relações. Eu acho que
É disso que a gente precisa na política, né? E agradeço por tudo que o senhor fez aqui, por tantas leis inovadoras. Imagina criar esse sistema de bicicletas, né? A regulamentação dos helipontos, foi tanta coisa interessante. Muito obrigada por todas essas contribuições em nome da Câmara. Eu que agradeço, né? Como eu disse, a cidade de São Paulo é minha causa, né? E aqui vai continuar sendo sempre uma casa que eu aprendi muito nessa casa, né? Aprendi muito a compreender essa cidade e uma casa que eu respeito muito. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui. Relações leais sempre. Sempre. Muito obrigada. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui para você. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau.